Boa noite a todos. É com muita alegria que o grupo de estudos Caibar Schutel se faz presente hoje neste ambiente. Eu represento um grupo, um trabalho de quase 40 anos na materialização das obras de Caibar Schutel, nosso líder da colônia espiritual Alvorada Nova. Hoje, no lançamento de mais um livro, uma obra que Caibar nos enviou, que é o livro da família contemporânea, e a proposta de Matão de fazer um agrupamento dos princípios espíritas com o contexto familiar. Nós recebemos isso com muita alegria, porque esse complemento é muito importante. A proposta de Caibar Schutel, em todas as obras que a gente pode verificar, últimas 5, se nós pegarmos, ele nos convida a uma reflexão necessária para que a nossa reforma íntima, como ele coloca de uma maneira tão especial, a semeadura da reforma íntima, seja feita neste momento tão importante de transição planetária. Os princípios fundamentais do Espiritismo, eles englobam a existência de Deus, imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicação com os espíritos e as leis de causa e efeito. Os princípios espíritas no contexto familiar, nós podemos começar partindo de como o Espiritismo vê a família, o núcleo família. O Espiritismo vê a família como uma instituição divina. Instituição divina, a lei da existência de Deus. Esses princípios que logo de início já se encaixam. O princípio da imortalidade da alma. Antes mesmo de reencarnarmos naquela determinada família, cidade, com aqueles determinados parentes, nós, no plano espiritual, já conseguimos programar a nossa reencarnação antes mesmo de estarmos na vida física. Isso já é mais uma comprovação que podemos conectar ao princípio da imortalidade da alma. A doutrina espírita também ensina que nenhum de nós vai conseguir galgar graus superiores sem que estejamos em perfeita harmonia com todos aqueles que estão à nossa volta. Como hoje nós não conseguimos, no nosso atual estágio evolutivo, nos darmos bem com todos os que estão à nossa volta, vem a proposta de que isso se inicie no núcleo familiar. Caibar coloca no seu capítulo 2 desse livro da família contemporânea que os graus de parentesco são muito importantes nessa nossa reflexão. A importância da família, ela se inicia com 2 pessoas. Hoje, em vários formatos, de diversas maneiras, mas 2 pessoas constituem a formação de uma família. Na sua complexidade, que virá depois o que une essas 2 pessoas hoje. Provas e expiações. Não é o amor na sua plenitude, porque nós ainda não conseguimos vibrá-lo. Então nós precisamos refletir. Esse primeiro núcleo é um núcleo de provas e expiações, aonde nós precisamos nos preparar para lidar com o que virá, os filhos, os parentes. E Caibar, no seu capítulo 15 desse livro, ele elucida uma maneira muito fácil de nos chamar a essa reflexão. No capítulo 15, ele coloca: existe a família virtuosa e a família viciosa. A família virtuosa é aquela família
trilha com passos a estrada do amor. É aquela família aonde a evangelização infantil é uma preocupação, o evangelho no lar é uma preocupação, a harmonia entre os familiares é o objetivo principal da existência. Essa família virtuosa segue os passos de Jesus. A família viciosa é uma família onde predominam os sentimentos negativos, materialismo, orgulho, egoísmo, rispidez. Somos família viciosa ou famílias virtuosas? Caibar coloca que não existe na Terra uma família que seja apenas virtuosa, nem uma família que seja integralmente viciosa. Nós oscilamos entre uma e outra. E nessa fase de transição planetária, onde nós precisamos refletir sobre a reforma íntima, nós podemos colocar da seguinte forma: na família virtuosa, é uma família onde as pessoas falam verdades. Na família virtuosa, é onde a família se pauta nas mentiras. Não há como progredir dentro de uma mentira. Há como progredir dentro da verdade. Então, nós podemos usar essa lição deste capítulo para refletirmos. E podemos ouvir: a minha família é totalmente viciosa. Eu não me dou bem com meu pai, não me dou bem com a minha mãe, meu irmão é isso, meu sobrinho é aquilo, eu não sirvo para essa família. Aí a doutrina espírita vai chamar esse irmão e dizer o seguinte: lembra que toda a programação feita lá antes do seu reencarne foi desenhada nessa família? Então você não está na família errada. O primeiro núcleo familiar é um núcleo de desafios. E para vencê-los, nós precisamos pensar nesta balança do virtuoso e do vicioso. Porque nós precisamos entender que temos os nossos defeitos arraigados, que são o orgulho e o egoísmo, e que, com um pequeno esforço, nós conseguimos nos levar ao estudo da doutrina, do amor, dos passos de Jesus. Essa estrada virtuosa ou viciosa faz parte do nosso cotidiano. A família merece a nossa reflexão. As crianças, os jovens, os adultos merecem a atenção. Essas crianças, que todos nós já fomos, elas recebem dos pais toda a bagagem de ensino cristão ou não. Isso vai refletir conforme o seu crescimento, quando elas já se tornarem adultos, que nada mais é do que é um espírito com a bagagem tanto que ele trouxe do plano espiritual e que ela já foi esquecida, porque a espiritualidade superior assim nos permite para que consigamos reinventar os nossos sentimentos, melhorar, mudar de perspectiva. E essa pessoa, com essa bagagem, é o adulto que pode fazer a diferença no mundo. Os nossos próprios filhos, nós mesmos, com tudo que recebemos dos nossos pais. A importância do bem-estar familiar está acima de tudo. Nós não temos hoje, no nosso atual estágio evolutivo, condições de sair fazendo o bem indiscriminadamente, todos os dias, em todos os momentos de nossa vida. Mas nós podemos refletir cada dia dentro da nossa casa o Evangelho de Jesus,
de Allan Kardec nos diz que a caridade começa dentro de casa. Mas é engraçado que para nós, quando a gente pensa em caridade, a gente pensa numa instituição. A gente pensa, vou entregar a cesta básica, eu vou ajudar lá no centro. Nós fugimos um pouco da questão de que todo o nosso trabalho de amor começa dentro de casa. Como já disse o Evangelho. Porque veio o Evangelho e tantas obras seguidas? Porque nós não temos o preparo e a maturidade espiritual para lermos um Evangelho e fazermos exatamente o que está ali. A espiritualidade respeita o nosso tempo, a espiritualidade respeita os nossos passos errados, inclusive. E aí nós podemos falar de outro princípio do Espiritismo, que é a lei de ação e reação. Muitas vezes nós temos um parente muito difícil encarnado no nosso seio familiar. E isso desestrutura não só a nós, como a muitos dos nossos parentes. E quantas vezes Deus, por quê? Por que eu? Por que na minha casa? Todos os lares têm seus problemas. Porque como nós já vimos ali atrás, a união familiar se dá por expiação e provas. O amor, ele vai ser buscado, o amor divino, juntamente. Caso contrário, a família se torna mais viciosa do que virtuosa. Nós precisamos sempre acreditar no nosso poder de mudança e que ninguém evolui sozinho. Somos todos parte de uma imensidão de espíritos que se encontram no mesmo estágio evolutivo que nós. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos no mesmo caminho. E o presente que nós temos de Caibar Schutel, que trabalha com espíritos tão queridos, que fazem esforços imensos para que essas mensagens cheguem até nós. É para que a gente entenda, como ele coloca de uma forma belíssima nesse livro, que nós estamos em fase da semeadura da reforma íntima. Então, da mesma forma que nós pegamos o Evangelho no lar e não conseguimos, ao abrir o Evangelho, nós entendemos a lição, nós achamos linda a passagem de Jesus Cristo, mas no dia seguinte, a gente não consegue fazer igualzinho. Na nosso estágio evolutivo, Caibar Schutel não mede esforços para colocar a semeadura da reforma íntima, é que tem que ser a nossa preocupação. Porque se nós lermos o livro de reforma íntima, Caibar já enviou 3, hein? Temos 3 materializados. Mandou 1, mandou 2, mandou 3, vai ter que mandar quantos? Muitos. E nesse livro eu fiquei muito feliz, porque já dá para desanimar, né? A gente lê e não consegue. Há uma dificuldade tremenda, principalmente se estivermos sozinhos. Esta é a fase da semeadura da reforma íntima. Essa encarnação é para a gente refletir sobre esse contexto, que nós podemos linkar os princípios espíritas dentro do contexto familiar. Olha o ganho que nós podemos ter com essa reflexão. São coisas tão simples. Caibar Schutel simplifica. Esse livro é um livro de perguntas e respostas. E as perguntas, elas estão
como se o próprio leitor estivesse fazendo, numa linguagem muito simples e fácil de entender. A proposta para nos auxiliar a compreender a necessidade da reforma interior é de que, aos poucos, a gente reflita, esmiúce na simplicidade familiar a gama de ações que nós podemos fazer e, fazendo da nossa família uma família virtuosa nos maiores momentos, mais que nos momentos de viciosa, porque todos estamos num estágio onde não há como ser totalmente virtuosa, como dito, nós estaremos aprendendo a interiorizar o bem. Então, a reforma íntima, ela é expor o que nós temos no coração. Hoje nós temos defeitos, eu tenho orgulho, eu tenho vaidade, eu tenho amor ao trabalho. Estou muito distante do amor em sua plenitude. Ah, você tem amor ao trabalho, então vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos fortalecer esse amor. Então, dentro do seio familiar, a gente pode encontrar o que nos dá prazer. O que te mais dá prazer na família? Ver aquela criança sorrir, ouvir a pessoa mais velha contar as histórias da formação daquela família, ajudar, enxugar a lágrima de uma criança, aprender a ouvir quem está do lado. Quando nós estamos mais viciosos do que virtuosos, nós conseguimos ouvir o nosso melhor amigo por horas a fio e não conseguimos ouvir o nosso irmão de sangue. Por quê? Porque nós não estamos trabalhando a nossa reforma íntima. Não tem como fugir. A família, na verdade, por mais complicada e complexa que possa parecer na nossa vida, ela foi programada ali, na grande maioria das vezes, com a nossa participação, e a gente ainda reclama. Então, fica a proposta do livro. É nessa mensagem que objetiva estreitamento de laços, amor, que os casais, que pais e mães, que avós e netos, que tios e sobrinhos abracem a causa do amor antes mesmo de fazer a caridade fora de casa. Porque é nessa semeadura, como foi colocado na codificação de Kardec lá atrás, que está a verdade. E a verdade não é mutável. Os nossos vícios são mutáveis. Nós temos perfeitas condições de, em equipes, grupos, comprar a ideia de melhoria. E não é fingindo ser o que não somos. A nossa personalidade não vai mudar nessa vida, mas nós podemos nos interessar ao estudo. Nós podemos nos interessar a causas de maus que existem dentro da nossa própria casa e trabalhá-los com diálogo fraterno, com carinho, entendendo que hoje aquele irmão pode nos fazer mal, nos agredir verbalmente, fisicamente, está no seu pior momento, ser um espírito completamente desequilibrado e que ele está ali porque Deus permitiu o nosso resgate. Deus permitiu o resgate dos nossos débitos pretéritos. Nós não sabemos quem esse irmão foi no passado e o que nós fizemos
para esse irmão. Eu costumo dizer que quando eu me deparo com situações desse tipo, eu já me consolo dizendo: bom, eu posso ter sido a professora da maldade dele, lá atrás. Então a gente tem que se igualar, porque somos todos iguais e estamos todos na mesma fase. E a importância da família é tudo o que nós precisamos de material para refletir sobre o amor. E em torno desse amor vai ficando cada vez mais prazeroso mantermos as relações. E essas relações, elas vão tomando conta e um movimento que se estende nos outros ambientes familiares. E por conseguinte, aos outros lares, os vizinhos vão parar e falar: nossa, aquela família faz o bem, eles se dão tão bem, eu não escuto briga. Isso é o exemplo. Vamos nos preocupar em dar o exemplo. Não para os outros, mas para os nossos queridíssimos companheiros de jornada que estão no nosso primeiro núcleo familiar. Depois a gente vai estendendo. Isso não quer dizer, então eu não vou mais fazer caridade a partir de hoje. Vai fazer caridade. Trabalho é o que nós precisamos fazer. Quantos débitos nós não temos e que nós precisamos correr atrás de nos modificar a alma, as vontades, os desejos. Mas não podemos nos esquecer que é no seio familiar que estão todas as ferramentas de luz e que nós podemos entender como bênçãos de amor. Eu agradeço o carinho de vocês e toda essa oportunidade de estar na casa de Caibar Schutel com muita emoção, falando de um livro que sinceramente me toca, e aos nossos queridos irmãos do grupo de estudos Caibar Schutel, pela importância, simplicidade e leveza. É um livro onde Caibar Schutel coloca o real e o ideal. Então, ele coloca todo o comportamento ideal, mas o comportamento real, que é aqui do mundo dos encarnados, nos auxiliando no entendimento dessa semeadura, que é a proposta tanto da reforma íntima como do nosso livro, A Família Contemporânea. E eu costumo dizer que o livro da Família Contemporânea poderia ser o 4º livro de reforma íntima, no título de reforma íntima, porque eles nos ensinam a ser melhor. Eles nos veem como uma cartilha de aprendizado. E é isso que nós viemos fazer neste planeta. Aprender. Reencarnar, desencarnar e aprender sempre. Dentro dos princípios cristãos do Espiritismo, que servem para facilitar o nosso entendimento e a nossa desenvoltura para crescermos em nome do amor. Que assim seja e muito obrigada a todos.